Perfeito. Hoje nós vamos falar, tá bom? Sobre avaliação na terapia do esquema, tá? Então, não deu tempo na semana passada. Essa semana eu resolvi esticar um pouco para que a gente possa falar sobre os questionários, tá? Então, antes de tudo, para quem não me conhece, eu sou psicóloga Thaís Galvão, idealizadora do projeto Relacionando-se, onde colocamos cursos de psicólogos no mundo EAD. Sou supervisora clínica presencial e online, sou psicóloga na área da terapia do esquema, presencial e online, presencial em Santos, São Paulo. Tá bom? E assim, como eu já falei na semana passada, não vou me tornar repetitiva, mas só gostaria de falar para quem não esteve na semana passada no encontro, dá um pulinho lá no meu YouTube ou na minha página do Face do Relacionando-se, o YouTube Thaís Galvão Psique, tá? Vocês vão conseguir assistir a reprise, mas eu também estou enviando para quem está inscrito, tá? A reprise por e-mail, ok? Eu sei que é domingo, muita gente acaba não podendo estar aqui, então eu estou disponibilizando para quem se inscreveu, ok? No final do nosso encontro, vamos ter um sorteio de uma supervisão online comigo, tá? Sobre terapia do esquema. Então, assim, como todo mundo sabe, eu sou apaixonada por terapia do esquema. Eu venho da psicanálise, eu venho da terapia sistêmica. Hoje eu consigo aliar a psicanálise, a terapia do esquema, a psicanálise, a terapia sistêmica, a terapia do esquema e vejo muito resultado, né? E por isso que eu sou apaixonada. Como é que funciona a avaliação? Então, assim, para quem não lembra, esquema, tá? É uma emoção, um pensamento, uma cognição que pode ser adaptativa ou desadaptativa, que veio da infância ou da adolescência, tá? Se forma na infância e na adolescência. Então, assim, nós podemos tratar esquemas com crianças e adolescentes? Sim. Mas eu faço aliança com a terapia sistêmica e eu não cuido da criança e do adolescente sozinho, eu só cuido junto com a família. Então, eu acredito que a gente cuidando dos esquemas da família como um todo, essa criança evita uma formação de esquema na vida adulta, tá? E aí, nós temos alguns métodos de avaliação quantitativos para que a gente possa estar aplicando nos nossos pacientes. Então, assim, inicialmente, numa primeira consulta, eu vou falar um pouquinho como eu trabalho, tá? Cada um pode estar trabalhando de uma forma. Então, numa primeira consulta, eu entendo a problemática do paciente, tá? E eu aplico uma anamnese. Essa anamnese permite que esse paciente me conte, né, por escrito, o que demoraria 10 sessões, às vezes 5, 10 sessões, eu consigo identificar por aquele questionário que o paciente vai responder em casa. E aí, sempre nós vamos fazer essa anamnese no primeiro atendimento? Não, né? Existem critérios, às vezes o paciente está muito fragilizado, tá? E a gente precisa simplesmente ouvir, simplesmente acolher, né? Às vezes é um paciente evitativo, tá? Então, assim, é o que o nome diz mesmo, ele está evitando as dores dele, né? Ele está evitando os esquemas e ele não vai conseguir, num primeiro momento, responder esse questionário. Então, não existe uma regra, tem que fazer anamnese? Não. Tem paciente que ele, por exemplo, eu atendo muito psicólogo, né? Então, meu público-alvo é psicólogo. E psicólogo de esquema, na maioria das vezes, ele já vem com os esquemas prontos na cabeça. Então, para a gente desconstruir isso, a aplicação dos questionários se torna imprudente até,
né? Porque o paciente ele acaba conhecendo o questionário, ele acaba se autoavaliando e isso acaba aumentando a angústia do paciente. Então, conforme a gente acaba pegando uma prática dentro da terapia do esquema, os questionários eles se tornam realmente supérfluos, eles se tornam importantes só para confirmar, tá, algum esquema que você possa vir a ter dúvida. Mas quando você acaba pegando prática em esquemas, né, só de ouvir a história, só de ver a anamnese do paciente, você consegue identificar os esquemas principais dele e ir trabalhando aos poucos. Então, assim, nós temos que tomar muito cuidado. Eu vejo muita gente, né, falando em esquemas e preocupado com essa aplicação dos questionários, como se os questionários fossem a solução, né? Eu sabendo o questionário, eu posso trabalhar com esquema. E não, tá? O questionário ele é coadjuvante, ele é como a gente usa as baterias de teste. Na verdade, ele complementa o nosso atendimento, mas não podemos esquecer que a entrevista, o acolhimento, a escuta são os nossos principais instrumentos, né? Eu, pelo menos, penso dessa forma, tá? Eu peço para quem for chegando me dar um oi aqui, até para eu anotar o nome para o sorteio no final. Então, assim, e quem tiver dúvida também pode me perguntar. Então, vamos lá. Depois que a gente aplica a anamnese no paciente, e em alguns momentos, volto a dizer, a gente opta por fazer essa anamnese como uma entrevista, porque o paciente ele não se sente confortável para responder aquele questionário, e as pessoas me perguntam, né? São muitas perguntas, para vocês terem uma ideia, são 18 páginas, tá, da anamnese que eu faço, pergunta toda a vida, é como se fosse um check-up da vida do paciente, mas eu sempre digo para o paciente, se você não conseguir responder sozinho, se isso te angustiar, ou se você tiver alguma dúvida em alguma questão que você não se sinta à vontade de falar a respeito, né, de escrever, guarde que nós discutimos em sessão. Então, gente, é muito flexível, tá? Eu estou implorando para vocês, por favor, né, não use a ferramenta dos questionários, da anamnese, como a principal ferramenta dentro da terapia do esquema, porque não é. Ela continua sendo a escuta. A escuta é a principal ferramenta. Eu ouço muita gente falando, qual é a pontuação, acima de quanto que eu considero questionário ou não? E isso é muito preocupante, né? Porque o paciente não é um número, né? Os esquemas dele não são um número. Então, assim, o quantitativo é importante, sim, para você avaliar algum esquema, mas a qualidade da resposta dele também é importante. E eu vou estar falando isso hoje no nosso encontro, tá bom? Após a anamnese, a gente vai decidir qual questionário a gente poderia estar aplicando nesse paciente, tá? Então, assim, nós temos o questionário de esquemas, todos foram feitos por Jeffrey Young, né, o pai da terapia do esquema, tá? E nós temos o questionário de estilos parentais. Quando que aplica um e quando que aplica outro, tá? Então, assim, se a gente aplica o questionário de esquemas em primeiro momento e a gente vê que a maioria das respostas foram 1, 2 ou 3, tá? A gente fica com o pé atrás. Opa, será que esse paciente não tem nenhum esquema? E não tem quem não tem esquema, tá, gente? Todo mundo tem esquema. Eu tenho, você tem, todo mundo tem. Então, assim, é provável que este paciente esteja evitando ou hipercompensando. Se é um paciente que chega muito mobilizado com as dores dele, é melhor aplicar o questionário de estilos parentais, porque o questionário de estilos parentais, ele vai trabalhar as dores do paciente, os esquemas dos pacientes, através da família, né? E o questionário de esquemas, ele vai trabalhar as próprias dores e dificuldades do paciente. Então, assim,
novamente, vai do bom senso do terapeuta. Se é um paciente que está muito mobilizado, por exemplo, a gente estava falando outro dia num dos grupos, está com uma crise de ansiedade, né, uma crise de pânico, não dá para você ir lá, né, e entregar o questionário de esquemas, porque vai mobilizar muito, tá? E aí a gente acaba aplicando de estilos parentais, porque ele vai falar da dor dele através dos pais. Com criança e com adolescente, apesar de já terem compartilhado comigo, eu ainda não olhei, porque eu só tenho criança e adolescente com os pais, né? Mas é muito, parece que existe um questionário, não existe no livro do Weiner, tá? Mas estão compartilhando aí uma versão do questionário para adolescentes, tá? Não, esse questionário de adolescentes não pertence, tá, ao livro do Weiner, que é o livro onde tem os questionários, as anamneses, tá? Bom, mas de qualquer maneira, com criança e com adolescente, principalmente com o adolescente, né? Porque a criança você acaba aplicando nos pais para poder fazer uma avaliação da criança, pelo menos eu faço isso, né? E com o adolescente, eu aplico diretamente o de estilos parentais. Por quê? Porque, como eu falei no início, a criança e o adolescente ainda estão em construção. Então, se eles estão para formar algum esquema, muito desses esquemas estão na forma dos pais, de educar, dos pais lidarem com eles. Então, quando eles relatam, através de um questionário de estilos parentais, como que é essa vida em família, opa, a gente já tem um ponto ali para se trabalhar com o adolescente e com a família. E aí, como é que eu faço, tá? Eu atendo primeiro a família, faço uma anamnese com a família, tanto para adolescente quanto criança. No caso da criança, eu nunca atendo a criança sozinha, tá? Porque a criança, ela não tem esquema, ela está em formação, então eu atendo a criança junto com os pais, tá? E em alguns momentos os pais sozinhos. No caso do adolescente, eu atendo o adolescente, mas eu intercalo os atendimentos junto com os atendimentos com a família. Por quê? Porque não adianta esse adolescente, né, ter a percepção dos esquemas dele se aquela família não tiver a mesma percepção e resolver mudar. Então, na verdade, o trabalho com a criança e com o adolescente é um trabalho preventivo, tá? Não é um trabalho de cura, né? Como a gente fala de cura de esquemas, e na verdade o que é cura de esquemas, né? Porque a psicologia tem horror de falar em cura, né? Para Jeffrey Young, a cura do esquema é você se manter o maior tempo possível, tá? Longe da emoção do esquema, que a gente diz no modo adulto saudável. Então, quanto mais tempo você estiver sem as emoções que aquele esquema te traz, tá? E não quer dizer que vai ser sempre que você vai estar adulto saudável. Lógico que as emoções, elas voltam em algum momento, mas quanto maior o espaço de tempo entre elas, maior a cura, tá? Eu não sei, se tiver dúvida, por favor, escreve aqui que eu esclareço, tá bom? Eu tô falando, mas vamos lá. Então, assim, eu vou começar, eu fiz, o que que acontece? O que que eu vou mostrar para vocês, tá? Nós temos o questionário de esquemas, questionários de estilos parentais, e quando as respostas forem, né, muito evitativas, muito hipercompensadas, a gente pode perceber se for uma hipercompensação, a gente aplica em seguida o questionário de hipercompensação, e se for uma evitação, a gente aplica um questionário de evitação para confirmar se aquele paciente está evitando ou hipercompensando. Nossa, Thaís, você está falando um monte de coisa. Eu não conheço o esquema, não estou entendendo nada do que você está falando. Mas eu vou mostrar aqui os questionários, vocês vão entender, tá? O que que acontece? Geralmente você dá os questionários ou online ou presencial, no caso, como eu atendo muito online, eu dou os questionários online para o paciente responder. E como eu deixo no meu drive, automaticamente eu já tenho a resposta desse paciente. Mas ele também tem direito à resposta dele. Ele também tem direito de saber os esquemas dele. Pacientes muito fragilizados, a gente acaba aplicando o questionário junto com ele.
Aí vamos lá, eu vou fazer a aplicação de cada questionário, tá? Com vocês, para que vocês entendam como é que eu faço, tá? Tem algumas variações, tá? Da correção, eu vou fazer da forma que eu entendo e que eu estudo, tá? Então, vamos lá. Nós vamos primeiro para o questionário de esquemas, tá? Vamos lá, deixa eu achar ele. Certo. Eu estou com o questionário de esquemas aqui, tá? E aí, esse questionário, gente, é igual aos questionários, vocês encontram esses questionários no livro do Weiner, tá? Mas, porque eu tinha que entregar esses questionários, né? E acabava, e depois de entregar os questionários, às vezes os pacientes me entregavam no mesmo dia da consulta, né? E aí, para fazer toda a correção quantitativa, veja bem, porque é uma correção quantitativa, me demandava tempo entre uma consulta e outra. Então, eu desenvolvi, tá, um programa no Excel onde faz isso automático, tá? Então, se você tiver o computador no seu atendimento, você vê as respostas ali claramente, tá? E dá para ver também pelo celular, se você não tiver o computador. Então, o paciente vai lá, tá? Ele vai me responder aqui, tá? Eu vou colocar Thaís Galvão. Ele vai colocar os dados dele, tá? Casada, tá? Pós-graduada, psicóloga. Tá vendo? Ele vai respondendo automaticamente no computador. E a idade, eu não tenho problema com a idade, 40 anos. Vamos lá. E a data, tá? Vou colocar 16, o dia que ele... Por que é importante a data, gente? É importante a data porque ao longo do tratamento você vai reaplicando esse questionário para ver como é que foi a evolução, tá, do caso. Então, por isso que é tão importante a data, ok? Aí aqui vem as instruções do questionário, tá? Igualzinho como tá no Weiner, a única coisa é que eu fiz esse esqueminha aqui para correção automática, tá? Então, quem não conhece o questionário, tá? O questionário diz, estão indicadas a seguir algumas afirmações que podemos utilizar quando queremos nos descrever. Por favor, leia cada uma das afirmações e decida até que ponto ela se aplica a você, ao longo do último ano. Então, no questionário de esquemas, tá, gente? Ele vai falar do agora, ele não vai falar lá da infância, tá? Quando tiver dúvidas, responda-se baseado no que sente emocionalmente, tá? Para o paciente não racionalizar. E não no que pensa de verdade. Algumas das afirmações referem-se à sua relação com seus pais ou companheiro e companheira, porque a gente aplica esse questionário em adultos, tá? Se alguma dessas pessoas faleceu, por favor, responda a essas questões com base na relação que tinha anteriormente com ela, quando ela era ainda viva. Se atualmente não tem um companheiro, uma companheira, mas teve relacionamentos amorosos no passado, por favor, responda com base nos seus relacionamentos amorosos significativos mais recentes. Então, vocês viram que é um questionário para adultos? Né? Não é um questionário para criança e para adolescente. Como eu disse, eu não sei quem fez uma variação do questionário para adolescentes, mas eu acho que deve ter mudado nesse sentido, tá? Esse é um questionário para adultos. Pode aplicar em adolescente? Pode, mas até as palavras dele são mais complicadas. Eu trabalho com adolescente menor infrator e tentei aplicar o questionário de esquemas neles no início, lá no princípio, e assim, né, o entendimento é muito ruim, e aí eu comecei a passar a aplicar o questionário de estilos parentais, tive um resultado muito melhor com o adolescente, tá? Então, assim, existem 6 tipos de resposta. Aí eu já digo para vocês, esse é o modelo do Weiner.
Thaís, tá? Em nenhum momento digo que sou melhor que o Wagner, nem pretendo chegar nos pés dele, tá? Mas, assim, na verdade, do Wagner não, do Yang, tá? Só que o que acontece? Na minha experiência clínica, 6 respostas confundem demais. Porque uma é completamente falso, outra é falso na maioria das vezes, outra é ligeiramente mais verdadeiro do que falso. A outra é moderadamente verdadeira. A outra é verdadeira na maioria das vezes. A outra descreve perfeitamente. Gente, é muito tênue isso, né? Então, assim, os meus pacientes eu peço, olha, 1, 2, tá? 5, 6. Então, ou é totalmente falso, ou é médio falso, ou é totalmente verdadeiro, ou é médio verdadeiro, tá? Então, assim, senão fica muita coisa para o paciente pensar. Eu já me sujeitei, né? Eu faço terapia com esquemas e realmente achei muito ruim ter que dar 6 respostas, eu ficava muito na dúvida, então, assim, para mim dá super certo, tá? E por que 1 e 2, 5 e 6? Tá? Porque, segundo o Yang, tá? Toda resposta 5 e 6 no questionário de esquemas devem ser pontuadas, tá? As que são de 1 a 4 não são pontuadas. Nós, né, acabamos considerando acima de 4 pontuadas, tá? Porque aí já tem alguma coisa para se analisar aí de um esquema. Então, se eu analiso 1 e 2, 5 e 6, se ele colocou 1 e 2, né, se não estiver hipercompensando ou evitando, não tem esquema. Se ele colocou 5 e 6, tem esquema. Tá? Então, assim, fica muito mais fácil a avaliação e não compromete em nada o resultado, ok? Mas o Yang dá essas 6 alternativas pedindo para que se considere como esquema 5 e 6. Aí, vamos lá. Tá? Eu não vou responder todas porque vai ficar cansativo, mas eu vou mostrar para vocês como é que funciona, tá? Então, assim, a pessoa vai responder: não tenho tido ninguém que cuide de mim, que partilhe comigo sua vida ou que se preocupe realmente com tudo que me acontece, tá? Então, ela vai responder se isso é completamente falso, se isso é falso na maioria das vezes, se isso é verdadeiro na maioria das vezes, ou se descreve-me perfeitamente, né, do jeito que eu falo para aplicar. Então, vamos lá. Não tenho tido ninguém que cuide de mim, que partilhe comigo sua vida, ou se preocupe realmente com tudo que me acontece. É completamente falso. Eu não acho isso. Eu acho que as pessoas se preocupam. Quando a pessoa for responder aqui, ela não precisa nem olhar lá em cima nesse esqueminha que eu estou fazendo. Ela já vai ter, tá, a validação aqui de 1, 2, 3, 4, 5, 6, e aí ela tem de 1 a 6 para responder. Aí eu coloco 1 aqui, tá? Coloquei 1, falso. Aí vamos para a próxima. Costumo apegar-me demasiadamente às pessoas que me são mais próximas porque tenho medo de que elas me abandonem. Isso é totalmente verdadeiro, vamos imaginar, tá? E aí, ela vai colocar a resposta 6. Aí, olhem só, a mágica. Peraí. Não apareceu a mágica. Por que não apareceu a mágica? Vamos lá. Ele deveria ter ficado vermelhinho, gente. Por que ele não ficou vermelhinho? Porque quando aparece a resposta 5 e 6, ele vai ficar vermelho, mas não ficou aqui por algum motivo, tá, gente? Olha só, quando aparece a resposta 5 e 6, isso aqui vai ficar vermelho automaticamente. Então, no final, você vai saber todos os esquemas que ele tem, porque toda vez que aparecer 5 e 6, tá? Ele vai ficar vermelhinho, ele vai chamar a sua atenção já para a correção. Tá? Então, assim, não sei por que ele não apareceu, ele resolveu se revoltar, tá? Mas vamos imaginar que essas seriam as respostas, tá? Tô inventando umas respostas aqui, ele vai responder uma a uma, 3 não, que eu não coloco 3,
tá? Ele vai responder uma a uma das questões. Vou inventar aqui para vocês verem como é que fica no final, tá? Eu tô pondo 3 aqui, né, gente? Falei que não ia pôr 3 nem 4. Vamos imaginar, vamos pôr um monte de 1 aqui, porque eu quero mostrar uma coisa para vocês, tá? Aí ele começa por 1, tá? 2, 1, 2, 1. Aí ele começa de novo. Opa! Ele começa de novo com 5, 6, 5, 6. Aí 1, 2. Vocês viram que tá bem variada as respostas, né? Mais 1 e 2. Quer dizer que essa pessoa não tem praticamente esquema. Vocês vão ver lá. Vamos lá. Tô fazendo assim para ir mais rápido, tá, gente? Senão a gente fica aqui até amanhã e não termina os questionários, tá? E assim, esse questionário que eu desenvolvi em cima dos questionários do Weiner é o curto, ok? Eu acho que é por isso que não está ficando vermelho, tem alguma coisa que não está dando certo aqui. Ele é o curto. O pessoal pergunta, eu aplico curto ou longo? No livro do Young, ele fala que o curto é só para pesquisas, que tem que se aplicar o longo. Mas eu vou falar para vocês, ninguém aguenta responder aquele questionário longo. Eu aplico curto, tá? Porque dá para ver perfeitamente os esquemas. O longo é muito longo. Não dá. Bom, tá acabando. Vamos lá. Certo? Então vamos lá. Aí, olha só, gente, aparece a média do paciente automático, né? Então, todas as respostas de cada esquema dele automaticamente são transferidas para cá e vem uma média. Então, você não precisa fazer aquela conta da média, tá? Que é pedido no livro. Então, assim, ele vem automaticamente a média. E o que tem que se saber né? Tem gente que fala, considera a média acima de 4, acima de 3. Na verdade, assim, acima de 5 é o que o Yang fala. Então, tem várias, né? Cada professor fala de um jeito, cada pessoa, né, tem uma variação. Segundo o pai da terapia do esquema, é 5. Tá? A partir de 5, você considera um esquema. Então, vamos imaginar que essa paciente, né, não tem privação emocional, não tem abandono e instabilidade, pode, né, tá 4,4 aí, então vale a pena investigar se tem desconfiança e abuso, até mesmo porque ele pode ter dado uma resposta evitativa por ser desconfiado, né? O esquema pede isso. Não tem isolamento social, aí quando tem, né? Olha, ele tem defectividade de vergonha, a cor muda, tá? Vai para o vermelhinho. Aí você sabe que tem um esquema, não tem fracasso. Nossa, esse cara só tem defectividade de vergonha e vulnerabilidade ao dano e à doença, né? Vocês viram aqui, deu uma média 4,8, mas como é muito perto dos 5, considera-se esquema, tá? Então, ele tem emaranhamento também, 4,6, tá? Então, a gente começa a considerar 4,5, já está na hora de investigar acima de 4,5 se existe alguma coisa aí, tá? Tem autossacrifício, tem... Acho que aqui tem todos os esquemas, tá, gente?
Eu acho que só, né? Tudo bem, só. Aí vamos lá. Então, então esse paciente só tem 3 esquemas, né? Tá aqui falando no questionário de esquemas que ele só tem 3 esquemas. Você vai confiar, arrisca nisso? Né? Algumas pessoas me perguntam em supervisão, mas Thaís, eu tive a percepção que ele tinha postura punitiva, mas no questionário dele deu 2,2, ele não tem. Ele tem ou não tem, gente? Tem que se investigar, porque ele pode ter dado muita resposta 1 e 2 por conta de evitação ou hipercompensação. E aí você vai trabalhar, aí que entra a qualidade e não a quantidade. Você aplicou o questionário, só que agora você vai investigar, né? Você tem uma percepção através da entrevista que alguma coisa está errada, você vai investigar, você vai conversar, olha, né? Vamos voltar lá em cima, mas vamos entender o seguinte, você me deu uma resposta de negativismo e pessimismo, vamos pegar 89 aqui, né? Eu percebo que ele é um pouco negativo, mas não deu o esquema, e aí eu resolvo trabalhar com ele as respostas dele, né? Do paciente, no caso aqui, a paciente, né? E aí eu vou lá para a resposta 89, ele deu 1, diz que é totalmente falso, né? Preocupa-me que uma decisão errada possa provocar uma catástrofe. Não, eu não tenho preocupação nenhuma. Mas esse paciente, em algum momento, né, da história dele, ele diz que ele morre de medo de andar de avião, né? E ele te disse no questionário que ele não se preocupa. Não é de emaranhamento, desculpa, que ele não se preocupa de tomar uma decisão errada, mas ele diz que de repente ele morre de medo de se separar, né? Ela morre de medo de se separar do marido e depois se arrepender. Ou ela morre de medo de tentar se separar do marido e o marido tentar matá-la. Não, né? Vai acontecer uma catástrofe. E aí você vai, né, confrontar empaticamente este paciente. Vai falar, mas você lembra que você me falou isso, isso, isso? Né? Vai fazer ele pensar. Pode ser que ele continue colocando 1, porque este paciente é evitativo. Mas para você confirmar, e às vezes você não tem um dado, não tem uma dúvida, aí você vai aplicar o questionário. Ele está evitando ou ele está lutando? Ele está hipercompensando? Eu acho que ele está evitando. Aí eu vou para o questionário de evitação, tá? O questionário de evitação é mais simples a aplicação. Também é de 1 a 6, tá? Só que aí tem algumas perguntas específicas de evitação, como, por exemplo, tento não pensar em coisas que me perturbam, né? É tudo evitativo. Se ele mantiver colocando 1, 2, 1, 2, e eu não vou colocar todos, tá, gente, para não ficar cansativo, aí você fala, respostas 1, 2, esse paciente com certeza é evitativo. E aí você vai trabalhar resposta por resposta para tirar ele do modo evitativo. Se você percebe lá que uma das respostas 1 e 2 é hipercompensatória, ele está lutando contra o esquema, aí você vai para o questionário de hipercompensação. E vai fazer a mesma coisa, vai aplicar 1 a 1, tá? Olha lá, esse apareceu vermelhinho, ó. Se o paciente responder 5 ou 6, tá? Fica vermelhinho. Tá vendo? Agora, você já sabe que é um esquema. Se for 1 e 2, tá? Não fica. Ok? E aí, ao final do questionário não tem nada, tá vendo? Porque você vai trabalhar simplesmente com as respostas dele. Ok? Então, se as respostas dele derem 5 e 6, que é totalmente verdadeira, se a maioria das respostas forem 5 e 6 no questionário de evitação e hipercompensação,
é sinal que ele está, eu falei ao contrário, né? Mas assim, se der 5 e 6, é sinal que ele está evitando ou hipercompensando. Se no final das contas der mesmo 1 e 2, é sinal que ele não tem mesmo esquema. Eu não sei se eu estou me fazendo claro. Então, vamos fazer uma retrospectiva aqui. Eu aplico o questionário de esquemas nesse paciente, tá? Quantitativamente, eu considero esquemas respostas 5 e 6, tá? E a média acima de 5 e me levanto uma lebre de uma suspeita acima de 4,5, tá? Mas eu tenho a impressão, ou eu fiz uma análise qualitativa, tá? De que este paciente tem mais esquemas do que parece ter, ou tem algum esquema que ele colocou respostas negativas, 1 e 2. Ah, então tá bom, mas eu vou lá e confronto esse paciente com essa resposta 1 e 2. E aí, dependendo da resposta dele, eu vou observar se ele está evitando o esquema ou se ele está lutando contra esse esquema, tá? Se eu percebo que ele está evitando, eu aplico o inventário de evitação para confirmar a minha suspeita. Se as respostas, a maioria das respostas no questionário de evitação for 5 e 6, opa, minha suspeita se confirmou. Este paciente está evitando. Eu vou trabalhar cada uma dessas respostas para tentar tirar ele do modo evitativo. Opa, deu tudo 1 e 2. Não, era uma coisa que eu achava, eu vou avaliar direito, mas assim, não me parece que esse paciente está evitando. Tá, ele não está evitando, mas eu ainda acho que tem alguma coisa errada. Ou no próprio questionário lá, você percebe que ele está lutando contra o esquema. Eu vou aplicar o questionário de compensação. Se tiverem mais respostas 5 e 6, opa, ele está hipercompensando, eu vou trabalhar cada uma dessas respostas. Se a maioria das respostas for 1 e 2, né, não existe evitação nem hipercompensação, provavelmente esse paciente não tem mesmo um esquema. Ok, alguém pode me dar um feedback, por favor, se deu para entender o que eu estou falando? Não? Alguém aí? Deu, perfeito, ok. Então vamos lá, vamos continuar. Aí eu percebo, né, que existe uma evitação ou uma hipercompensação depois que eu apliquei o outro questionário lá. O que eu vou fazer? Né? Bom, eu preciso analisar direito os esquemas desse paciente, então eu vou para o questionário de estilos parentais. Ah, é um adolescente, né? Ou é uma criança, ou é um paciente que está muito adoecido psiquicamente. Eu já vou direto para o questionário de estilos parentais, nem vou para o de esquema. No futuro, quando esse paciente melhorar, pode até se aplicar o de esquemas, tá? Voltando a dizer, porque o questionário de estilos parentais vai avaliar a dor, o esquema do paciente através dos seus pais, tá? Então, vamos lá, é a mesma, só que aqui tem uma coisinha, tá, gente? Também é um 1 a 6, tá? Do jeito que eu fiz aqui, ele diferencia, tá? As cores dos esquemas, já para facilitar, tá? O paciente vai colocar da mãe e do pai, tá? Então, vamos lá para a primeira pergunta. Gostava de mim e tratava-me como uma pessoa especial. Também pode ser aplicado em adulto, então sempre vai falar que é lá na infância ou na adolescência. Aí ele vai responder assim, a minha mãe me tratava como uma pessoa especial, então eu vou pôr 6 aqui. E meu pai não me tratava como uma pessoa especial, eu vou pôr 1, que é igual lá no questionário de esquemas. Não. No questionário de estilos parentais, tem uma pegadinha, né? Que, tá? Para você identificar as respostas de privação emocional, são as únicas,
tá? Que é ao contrário. Então, quer dizer que 5 e 6 ele não tem um esquema e 1 e 2 ele tem um esquema. Só no questionário de estilos parentais relativos à privação emocional, tá? Então, assim, se o paciente colocar aqui, ó, 1, o pai 5, ó lá, já até fica coloridinho, tá vendo como facilita? 5, 2, 6, tá? Mais ou menos assim. 5. Vou fazer só desse primeiro, tá? Só para vocês entenderem. 1, 5. E o último aqui, 1, 6. Aí as pessoas me perguntam, mas quando eu vou avaliar? Primeiro que não tem média no questionário de estilos parentais, tá? Você vai analisar ele de forma qualitativa. Notas, né? Média, números acima de 5 e 6, do abandono para baixo, é esquema. Em privação emocional, 1 e 2 é esquema, tá? Esse instrumental já fala para você o que é esquema e o que não é esquema. Tá? Já fica vermelhinho. O que está vermelhinho é esquema. Então, ele já te avisa. Mas se você for corrigir pelo questionário original, você tem que ficar atento que quando você for corrigir privação emocional, as respostas são inversas. Vocês viram que o que ficou, né? Você vai considerar o contrário, o branquinho, tá? Só no de privação emocional. Tá? Por quê? Porque gostava de mim e tratava-me como uma pessoa especial, é totalmente verdade. Então, assim, ele era especial, ele não tem privação emocional. Por isso que a resposta ele tem que dizer, se for totalmente verdadeira, né, 6, não é um esquema. E no questionário de esquemas, se for 6, é esquema. Eu sei que é confuso, né? Tem que estudar muito para entender, tá? Mas o instrumental acaba facilitando nessa dúvida, né? Porque você já bate o olho, já vê o que é esquema e o que não é esquema. Gente, isso é só um instrumental. Eu preciso falar para vocês. Sigam, né, o feeling de vocês de psicólogo, de quem estudou uma vida inteira ou quem estudou há pouco tempo, mas assim, você é psicólogo, você não é aplicador de questionário. Então, assim, quando me perguntam, Thaís, né, eu acho que é esquema, mas lá no questionário eu apliquei todos, está dizendo que não é. Vá pelo seu filho e não pelo questionário. Ah, mas o questionário... Não. É você que vai avaliar se esse paciente tem esquema ou não. Por isso que é tão importante estudar, por isso que é tão importante discutir o caso com a sua supervisora, né, ou com o seu supervisor. Por quê? Porque vocês vão discutir essas respostas, tá? Quem for só para o papum, aplica o questionário e avalio, vai entrar pelo cano. Pode fazer a avaliação errada do paciente, tá? Então, assim, ele não tem média, esse questionário, tá bom? Ele não tem média. Ele dá as respostas pelo 5 e 6, pelo 1 e 2. Todas as respostas 5 e 6, ó lá, os itens referentes aos esquemas, eu até coloquei aqui, lá no questionário não tem, tá? Os itens referentes ao esquema de privação emocional são os únicos que os scores mais baixos são considerados como significativos. Tá? Então, assim, são os únicos que score 1 e 2 é esquema, tá? Neste questionário especificamente. Ok, gente. Vocês conseguiram entender os questionários? Ah, Andreinha, você assiste, eu vou mandar pelo e-mail de vocês, tá? Assiste a reprise, tem que assistir várias vezes para entender como é que funciona esse questionário. Tá? Então, assim, gente, o instrumental ajuda sim, tá? Eu fiz, eu disponibilizo ele, né?
para os meus supervisionandos, eu disponibilizo gratuitamente. Para as pessoas, algumas pessoas adquirem ele, podem me procurar em inbox, tá? No WhatsApp. Quem não tem meu WhatsApp é 13988151600. 13988151600. A gente, não só para adquirir o questionário, mas para tirar alguma dúvida quanto à aplicação dele, eu estou sempre disponível, gente, quem me conhece sabe disso. Não na hora, né? Porque assim, eu trabalho de 8 horas da manhã, às vezes até 10 horas da noite. Então, e no funcionalismo público eu não levo o celular, então assim, eu não consigo responder. Mas assim, sempre que eu puder dar uma ajuda, tirar uma dúvida, eu estou disponível, tá, gente, para estar discutindo isso. Precisa de muito estudo, sim. Tá? Não dá para não estudar esquema e querer trabalhar de uma forma legal com esquemas. Tá? Eu aproveito para falar que a gente está, não sou eu, tá? O Relacionando-se está promovendo o curso da expertise no assunto, ela foi minha professora, né, minha formadora, que é a Adriana Santiago, tá? Nós teremos curso em fevereiro, dia 15, 16 e 17 de fevereiro, em São Paulo, presencial, tá? O curso, porque algumas pessoas estão discutindo a questão de ter mudado algumas coisas na terapia do esquema. Como é uma teoria muito nova, muita coisa ainda vai mudar, tá? E a gente já está se apropriando disso para entender qual, né, vai ser a mudança, que só tem um artigo em inglês falando a respeito, mas eu acho que se já houvesse a mudança concreta, um livro estaria saindo aí novo, tá? Então, eu acho que ainda são especulações, mas o curso de São Paulo, né, e o curso que a gente vai fazer online, né, ano que vem, já vão estar com essas mudanças, tá? E independente de fazer conosco, independente de fazer com o Weiner, ou com o Ricardo Mello, ou com qualquer outro lugar, né? Porque todos são muito bons, sem dúvida, né? Eu não fiz com os outros profissionais, mas eu sei que são bons. Façam, estudem, porque é apaixonante essa teoria. Eu volto a falar para vocês. Meus pacientes que há 18 anos atrás, quando eu comecei a clinicar, que demoravam às vezes 5 anos para ter um progresso, tá? Por conta, né, de serem arraigados e terem uma dificuldade de evoluir, hoje em 6, 7 meses, máximo um ano, se for muito arraigado, acabam tendo alta e só fazendo a manutenção. Então, eu gosto muito, mas eu me preocupo muito com as pessoas aplicando a terapia do esquema a esmo. Tá? Então, eu vou lá, eu leio um livro, um e-book, vou lá, aplico os questionários, não sei avaliar, avalio, né? Não porque não sejam bons profissionais, acredito que todo mundo é bom profissional, mas acaba tendo algumas dúvidas. Outra dúvida que me pergunta, eu sou pai e mãe? Quantitativamente, sim, né? Se tiverem no questionário de estilos parentais, tiverem mais respostas 5 e 6 no todo pai e mãe, opa, tem um esquema, tá? Mas assim, qualitativamente, você vai entender da onde vem aquele esquema, se vem do pai, se vem da mãe, até para que você possa trabalhar melhor com esses pacientes. Em janeiro, agora nós vamos dar uma parada, eu não, né, clinicamente eu não vou parar, mas nas lives eu vou parar, o pessoal já está em período de festa aí, né? Em janeiro, eu pretendo voltar com as lives de domingo, tá? Mas vão ser lives curtas, de meia hora, onde eu vou falar sobre cada esquema especificamente, trazendo um caso clínico para, né, para simbolizar.
Ok, gente, eu vou ficar por aqui, eu quero saber se alguém tem alguma dúvida, eu vou fazer o sorteio, temos 2 pessoas aqui na sala, se tiver mais alguém, por favor, escreve aqui que está na sala, porque eu vou sortear, não sei se a Andréia Cardoso sabe, né, eu falei que hoje, no encontro de hoje, eu estaria sorteando uma supervisão comigo gratuita, tá? Dentro da abordagem que eu trabalho, que é a abordagem de esquemas, tá? Então, tá é Mali? É Mali, né? E a Andréia, tá? Vamos ver qual das duas aí vai tá comigo, tá? A gente vai estar marcando. E aí, em janeiro, a gente continua. Eu vou estar compartilhando essa live, tá? Vocês podem compartilhar com os amigos, não existe nenhum impedimento, nenhum direito autoral disso, tá? Porque eu quero que todo mundo saiba o que é esquema. Tá bom, gente? Ó, 2 papelzinhos, não sei de quem é, tá? A Andrea fala aqui para mim, esses questionários são identificados para identificar esquema. E as intervenções são associadas à psicologia positiva. Olha só, eu vou falar isso. Deixa eu só fazer o sorteio que eu vou explicar o que é, tá? Como é que funciona. Oh, Mali. Cadê? Mali. Tá? Isso. Ai, Andréia, mas venha, né? Vão ter próximas, né? Como eu disse, em janeiro eu tô aí de volta e eu vou estar sempre fazendo um mimo para quem está me aguentando aí de domingo à noite, né? Porque merece um mimo. Vamos responder a questão da Andréia para a gente finalizar, tá, Andréia? Mali, você me procura, meu amor, e a gente marca, tá bom? Vamos lá, respondendo a questão da Andréia, não é obrigatoriedade associar a terapia do esquema à psicologia positiva. Quem fez isso pela primeira vez, né, no Brasil, foi a Adriana Santiago, né? Então a Adriana Santiago, ela relata que ela tem orgulho de ter sido a primeira psicóloga brasileira a associar psicologia positiva com terapia do esquema, porque ela tem as 2 formações. Eu também tenho as 2 formações, fiz as 2 formações com ela, tá? O que acontece? O que eu vejo, né? Então eu vejo assim, a terapia do esquema traz a teoria, né? Traz também como se trabalhar a prática, tal, mas assim, ela traz mais a teoria. Quando você entra na psicologia positiva, ela traz diferentes técnicas, tá? Diferentes formas de se trabalhar esses esquemas, né? Dentro da psicologia positiva, dentro de um foco, né, de positividade, num contexto, né, de trazer o paciente para perceber, né, o que ele tem de bom. Então, paciente com pessimismo e negativismo, que você trabalha as potencialidades desse paciente, melhora muito rápido. Por isso que eu acho que aliado funciona sim, muito bem, né? Eu gosto de aliar as técnicas da psicologia positiva com as técnicas da TE, né, da terapia do esquema. Então, vamos imaginar um paciente com abandono, com privação emocional, né, que possa ter, ou com autossacrifício, com, né, subjugação, que tem uma raiva, que tem uma mágoa dos pais por conta do que ele vivencia, né, através do exercício do perdão, através, né, da psicologia positiva, ele vai conseguir potencializar, né, o perdão em relação a esses pais. Então, eu acredito sim, né, na aliança das 2 abordagens. É obrigatório trabalhar junto? Não. Muitas vezes eu trabalho a terapia sistêmica, tá? Onde eu identifico os papéis de cada um e eu acho, apesar do Jung não ter citado a terapia sistêmica, né, como base da terapia do esquema,
eu uso muito a terapia sistêmica, né, a teoria sistêmica dos núcleos familiares para se trabalhar na terapia do esquema. Então, assim, uso a psicanálise, né, porque eu trabalho com imagens mentais, o que a psicanálise chama, né, de associação livre. E o Jung traz da psicanálise o trabalho com imagens mentais. Eu não venho da TCC, então eu trabalho pouco comportamento, eu trabalho muito com imagens mentais. Em compensação, cada um trabalha de um jeito. A minha colega, parceira Adriana Santiago, não trabalha com imagens mentais. Ela não gosta de trabalhar com imagens mentais. Então, cada um tem uma forma, encontra a sua forma de trabalhar. Sabe? Tanto que eu falo, quando você procura uma supervisão ou uma terapia, não basta o profissional ser o top do top do top. Ah, ele é professor, doutor. Não, porque tem que ter empatia, principalmente na supervisão, né? Se você não gosta de trabalhar com imagens mentais, é muito complicado, porque de alguma forma você vai ser supervisionado, né? Com algumas indicações de alguns trabalhos de imagem mental. Então, assim, eu acho que é sempre importante você conhecer o profissional num primeiro momento, ver, né, se casa você com ele, tanto terapeuticamente quanto na supervisão, e aí depois decidir por quem que, né, se você vai ficar com ele ou não, tá? Eu não sei se eu respondi a questão da Andrea, mas eu queria aproveitar e falar que tá quentinho, saiu do forno, tá? O e-book dos exercícios de psicologia positiva e terapia do esquema, são quase 56, mais de 56 exercícios. Também da Adriana Santiago, a gente transformou um caderno de exercícios dela presencial em e-book, porque muita gente fora do Rio queria adquirir. Quem também quiser o e-book, que saiu hoje, a gente está lançando, né? Pode também entrar em contato comigo, tá, gente? Então, tem um monte de novidades aí no Relacionando-se. A gente está trazendo várias coisas novas, não só da terapia do esquema, mas de outras abordagens também, tá? Ano que vem a gente vai estar chovendo de cursos novos online. Compartilhem, eu peço caridosamente que compartilhem com os colegas, não é nem por mim, não, mas é porque eu acho que os colegas podem vir a se interessar, tanto pela terapia do esquema, quanto pela psicologia positiva. Agora, em janeiro, a gente tem um curso de transtorno de personalidade voltado para o DSM-5, sobre terapia do esquema e psicologia positiva. Para quem já tem um conhecimento de uma das áreas, é muito legal estar fazendo o curso. Então, sempre tem coisa nova. O que eu indico, né? Para quem quer... as pessoas perguntam, eu faço uma especialização ou eu faço um curso de capacitação? Depende do teu objetivo. Se é prestar concurso, se é ter um título, a especialização é a melhor opção mesmo, né? Mas, assim, o curso de capacitação, dividido em módulos, né, realmente ele te capacita para trabalhar com aquilo. Então, assim, você não precisa esticar o chiclete numa especialização. E eu sou super a favor, eu tenho 4, tá, gente? Especializações. Mas, assim, quando eu indico, no caso dos cursos, né, da Adriana, pelo menos, são 3 cursos. Então, eu indico, faz terapia do esquema, tá? Depois, em seguida, faz psicologia positiva, porque é o complemento, são as técnicas que você vai poder utilizar para trabalhar os esquemas do paciente. E depois faz o de transtorno de personalidade para que você possa trabalhar mais a fundo os transtornos encontrados na clínica. Então, na verdade, são 3 módulos de praticamente 3 meses, uma vez na semana. Acaba sendo uma especialização, né? Você acaba se especializando naquilo, naquele atendimento para a clínica, para a escola, mas ele não tem o título. Então, realmente, quem precisa do título deve procurar realmente uma especialização, né, na sua cidade, alguma coisa desse tipo. Tá? Fica a dica aí.
Respondi para Andréia, tá? Mali, mais alguma dúvida? Podemos encerrar, né? Aproveitar o restinho do domingo, são 9 horas. Podemos parar por aqui? Conseguiram entender a questão dos esquemas, dos questionários? Tá. Então, ó, um beijão para vocês, tá? Tô sempre disponível no meu WhatsApp, nas minhas redes sociais, todas elas, né? Instagram, YouTube, Facebook, tá? Todas elas, o mesmo nome, o Relacionando-se, e como profissional psicóloga, tá? Psicóloga Thaís Galvão, no Instagram, no Facebook e no YouTube, Thaís Galvão Psique. Tá bom? Beijos. Tchau.